Para quem gosta de plantar, mas não tem muito tempo, os vasos auto-irrigáveis, como esses das garrafas PETs, são muito práticos, porque você coloca água aqui uma vez cada semana, cada 10 dias, dependendo do calor que tiver na sua região, né? Quanto mais quente, mais a planta vai consumir. E através do mecanismo da drenagem, aqui da manta, né? Ela puxa a umidade para as raízes da planta e o solo está sempre úmido, certo? Mas nem todas as espécies podem ser plantadas num recipiente pequeno como esse, né? No vídeo do vaso auto-irrigável que já tem aqui no canal, vou deixar o card no final para vocês, a gente fez nas PETs, fez nas caixinhas de leite, né? E também fizemos um maiorzinho, que é o galãozinho de 5 litros de produto de limpeza, né? Que foi feito aqui também auto-irrigável. Lá no vídeo vocês conseguem ver como fazer, é bem fácil. Deu para plantar um pé de couve, a gente está consumindo já dessa couve, então foi uma boa solução. Mas eu quero plantar algumas coisas maiores, né, como tomate, berinjela, e quero poder também usufruir dessa praticidade, né, do vaso auto-irrigável. Então eu fui numa recicladora e eu consegui um galão desses 20 litros de água, né? Porque esses galões, eles têm prazo de validade, eles não podem ser usados infinitamente. Quando venceu o prazo de validade, eles não servem mais para água, né? Então as empresas que utilizam precisam descartar. Aí numa recicladora eu consegui 2 desses galões, na verdade. E eu vou fazer com ele o vaso auto-irrigável. Então vamos lá fazer juntos, mãos à obra. Para isso, ele é um plástico bem duro. Eu tentei cortar com estilete e não foi bom. Então, vou usar aqui o nosso ferrinho de solda super prático para cortar. Eu vou cortar numa altura aqui que me permita ficar com uma boa profundidade no vaso, certo? Aqui embaixo, depois, eu vou precisar cortar também um pouco do bico, porque senão ele não vai encaixar no fundo, eu teria que cortar ele mais alto aqui, mas aí eu perco espaço de terra, então eu prefiro tirar um pedaço do bico, que não tem muita serventia, e aproveitar o máximo possível para a terra. Precisa um pouquinho de paciência, mas a gente chega lá. Para vocês vai passar rapidinho o tempo. Demora um pouquinho, mas vale a pena. Vai valer a pena o tempo que a gente vai usar isso daqui e economizar. E agora aqui, como eu falei, a gente precisa tirar uma parte desse bico, que é muito comprido. E como o fundo dele é erguido, né? Isso pode variar também dependendo do galão que você for utilizar, porque acho que de acordo com marcas diferentes, talvez não tenha esse fundo levantado, né? Mas se tiver, é só cortar uma parte do bico, que é o que a gente vai fazer agora, que daí ele encaixa bem aqui, tá bom? Vamos lá. Mesmo processo. Vamos fazer com o ferrinho quente. Tem que ter paciência, porque como é um plástico bem duro, ele demora um pouco pra cortar. Talvez aqui com uma serrinha até conseguisse cortar mais fácil. Prontinho. Cortamos o bico. E agora, se vocês forem olhar aqui dentro, cortei torto. Bom, pessoal, na hora de fazer aqui o corte, eu não consegui seguir uma linha muito reta, né? Ele ficou irregular. E aí o encaixe não ficou perfeito, como precisa, para que não tenham frestas, né? Porque se eu deixar simplesmente encaixado aqui, ó, tem alguns pontos aonde vai poder entrar mosquito, né? Mosquito da dengue. Então, e ter acesso à água. Isso não dá pra ser assim, não podemos deixar assim. Então, caso aconteça com vocês também, eu tô usando aqui um pedaço de manta de bidim pra fazer aqui uma espécie de isolamento, tá? É só deixar uma rebarbinha bem pequenininha pra fora e encaixar o vaso em cima, que a gente já resolve essa questão. Mas, se vocês não tiverem, ou se vocês tiverem na casa de vocês algum tipo de borracha, tipo câmera de pneu de bicicleta, ela também seria perfeita para fazer isso aqui. É um ajuste que a gente pode fazer. E agora o vaso tá vazio, mas daí com o peso da terra, né, ele vai ficar encaixado. E tem mais um ajuste que a gente precisa fazer.
Como esses galões que eu consegui não vieram com aquela tampa aqui, então a gente precisa improvisar uma tampa aqui no fundo para que não escoe terra, né, para o nosso reservatório de água. Então eu testei aqui e esses vasinhos pequenininhos que normalmente vem com mudinha de suculenta, o fundinho dele encaixa bem certinho ali, ó. Fica perfeito. Tem vários furinhos, mas são pequenininhos. E aí usando a manta de drenagem vai resolver. Não vai entrar nada lá no fundo. Só não preciso que ele tenha esse tamanho todo, então eu vou cortar um pedacinho dele aqui. Perfeito. Agora eu vou só lavar esse galão, né? Porque como ele veio da reciclagem, tá bem sujo. E já volto aí com vocês. Agora que já tá limpinho na medida do possível, porque ele é todo riscado, então parece sujo, mas tá limpo. A gente vai agora colocar a manta de drenagem, né? A estrutura, né? Na verdade, tanto de drenagem quanto as mantas que vão trazer a água do reservatório para cima. Que a gente vai usar para isso 4 pedaços dessa manta de bidim. A manta de bidim, ela é boa para puxar água e ela também resiste por bastante tempo na terra, porque eu já tentei fazer com toalha e panos assim, outros panos, e eles rasgam rápido, né? Antes da planta completar o ciclo de vida dela. Então, vamos usar a manta de bidim dessa vez. Para fazer essa estrutura de drenagem, não vou passar a manta por aqui, né? Porque essa parte aqui embaixo, ela fica logo em cima do fundo. Então eu vou passar a manta, fazer uns furos para a manta aqui, ó, nessa lateral. Fazer eles mais larguinhos para ficar mais fácil. Aqui eu já deixei cortadas os pedaços de manta, né? Num comprimento que alcance o topo do vaso e o fundo também, né? Até sobra um pouquinho. Aí é só dar uma enroladinha aqui, numa das pontas, e passar pelo buraquinho aqui e puxar. É bem fácil. Puxa até a altura do vaso, aproximadamente, e o restante a gente deixa aqui, que vai ficar ali no fundo. Vou fazer isso com as outras 4 e já volto. E agora, para facilitar a drenagem e evitar que passe algo de terra pelos furinhos, eu vou colocar também uma camadinha de manta por cima. Deixa eu colocar o fundinho lá. E para colocar a manta ali, eu vou colocar de forma que esses pavios que eu fiz com a manta aqui, eles passem por dentro dessa mantinha aqui, dessa camada de drenagem. Então é só dobrar no meio e fazer os recortes mais ou menos na posição onde a gente colocou aqui embaixo as mantas em relação à boca do galão, né? Não precisa ser muito exato. Faz 2 cortes aqui, aí dobra no outro sentido, assim, e faz 2 cortes aqui. Não precisa ser muito exato, porque a gente pode puxar a manta um pouco para lá, um pouco para cá, né? Conforme a necessidade. E agora a gente coloca ali no fundo e vamos encaixando os pavios aqui dentro. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Escolhe um deles para começar. E aí é só ir fazendo, seguindo aqui a mesma sequência. Então vamos reunir os 4 pavios aqui em cima e ajustar nossa mantinha ali no fundo. Se eles ficarem muito para cima até não é problema, eles só precisam ter a quantidade suficiente aqui embaixo em contato com a água, né? E nesse caso tá alcançando o fundo, então tá ok. E sempre precisa ficar até em cima, não pode ficar muito para baixo, né? Que senão ele não puxa a água até o topo do vaso. Bom, agora com isso feito, a gente vai colocar aqui no fundo uma outra camada para ajudar ainda a ficar melhor essa drenagem, que eu vou usar com lasquinhas de madeira.
porque a madeira também ajuda a reter a umidade, né? Então ela também vai contribuir para reter a umidade nesse vaso. Mas também poderia ser usado a argila expandida, por exemplo, que é leve, né? É bom que a gente deixe o mais leve possível para não ficar muito pesado quando você for fazer a manutenção, for tirar para encher de água, né? Então quanto mais leve ficar, melhor. A argila expandida é bem leve, mas eu vou usar as lasquinhas de madeira porque ela também vai ajudar a manter a umidade. Então vamos lá, segunda etapa. Então, para facilitar o trabalho, reúne as pontas dos pavios aqui e vamos colocar essas massinhas no fundo. Isso aqui vocês encontram em loja de jardinagem ou loja que vende produtos para animais também. Foi numa dessas lojas, uma agropecuária, né, que eu comprei. Já faz um tempão, já usei um monte e rende bastante. Eu uso ele também nos vasos para fazer a cobertura em cima, né, que ele fica bonito e protege o solo. Oi, Matilda, você veio participar do vídeo também, Matilda? Hein? Veio dar um oi no vídeo? Agora eu não posso dar oi pra você. Não posso soltar aqui. Agora vamos... Feita a nossa última camadinha aqui da drenagem, agora a gente vai colocar a terra. Também segurando os pavios. Agora, para colocar o restante da terra, a gente precisa distribuir os pavios pelo vaso e ir cuidando para eles ficarem nessa posição, porque eles precisam espalhar a umidade pelo vaso todo e não ficar concentrado num lugar só. É um pouco trabalhoso na hora que você está fazendo, mas depois vai te poupar muito trabalho. Você não precisa se preocupar de ter que regar todos os dias, se você for viajar, passar uma semana fora. Nesses que tem um reservatório maior de água, até 2 semanas você passando fora, as suas plantas vão estar bem irrigadinhas e você não precisa se preocupar com elas. Quando a gente quer filmar, acontece essas coisas, né? Porque eu já tinha feito outro igual a esse, com outro galão que eu consegui. E o outro deu certinho. E aí esse aqui deu errado. Coloca aí. Agora, na parte superior também já não precisa mais ter todo esse cuidado, né? Onde quer que eles fiquem aí, tá ok. Que agora a água já vai estar subindo até aqui em cima. E é onde vai estar as raízes das nossas plantinhas, né? No começo. Depois, lógico, as raízes vão ocupar todo o espaço, né? Mas no começo elas são mais superficiais, então precisa ter o cuidado da água chegar aqui pertinho. Bora plantar! Ele fica um pouco pesado, mas não muito, dá pra trabalhar tranquilamente com ele. Olha só a história que eu falei pra vocês, quando a gente vai gravar, né, não dá tão certo, mas tem como consertar, né, isso que importa. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, o encaixe deu certinho, consegui fazer o corte certo. Agora vamos plantar. Eu escolhi plantar aqui esse manjericão roxo, que ele é lindão e muito cheiroso, maravilhoso. E ele já tá bem grande aqui na sementeira, já passou da hora dele ter um espaço próprio. Vamos ver, plantar ele aqui. Ele vai se sair muito bem nesse vasinho auto-irrigável. Vasinho não, vazão. Esse vazão auto-irrigável. Feito especialmente para ele. Até combinou a cor, rosa com roxo. Ficou bonito. Agora vamos fazer uma camadinha aqui em cima, só para proteger o solo. Vou usar ali as nossas madeirinhas. Essa camada de proteção do solo, ela é muito importante porque ela ajuda também a manter o solo úmido, a evitar que a umidade do solo evapore rapidamente, que o solo resseque, não pegando sol diretamente nele, né? E também ajuda aos micro-organismos do solo se proliferarem, os bons micro-organismos, né? A que eles possam ter um ambiente mais adequado para eles, porque fica mais parecido
com o que é o natural, um solo de floresta, né? Que nunca é descoberto. Sempre vai ter ali folhas secas, vai ter restos de árvores que vão estar cobrindo o solo. Então a terra não fica exposta, não é natural a terra ficar exposta. Você deixando a terra coberta, você protege ela. E vamos agora colocar a água e tornar efetivamente nosso vaso autoirrigável. Vamos abastecer nosso vaso e esse é o processo que vocês vão fazer a cada 10 dias, 15 dias. Como a gente acabou de fazer o transplante, né? A gente vai fazer uma irrigação aqui na parte superior do vaso. Essa irrigação eu só faço uma vez agora que eu tô transplantando. E lógico, quando acontecer dele pegar chuva, né? Porque ele vai ficar lá fora para a planta poder pegar sol. Se acontecer dele pegar chuva também, sem problemas. Um vaso auto-irrigável, num galão de 20 litros. Aqui você pode, dá pra gente plantar tomate, dá pra plantar berinjela, dá pra plantar qualquer planta maior. A própria couve também iria ir muito bem aqui num galão como esse. Talvez ficasse maior ainda do que essa, né? Se tendo mais espaço, mais terra. Então a criatividade de vocês é que vai dizer o que vocês vão querer plantar aí nos vasos de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e a gente se encontra no próximo. No próximo. No próximo. Acabou. No próximo eu fiz aquele.